Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira para poder levar a mensagem da palavra de Deus para a tua vida, para que você possa ter um relacionamento com Deus, meu amigo e minha amiga. Hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de maio, estaremos trazendo para você a importância de você contribuir para com a obra de Deus, a importância de você contribuir com suas ações, com suas finanças, com seu conhecimento. Sabemos que o tempo é curto, o tempo ele não está a nosso favor, meu amigo e minha amiga, mas Deus, ele está promovendo algo extraordinário para aqueles que acreditam nele, para aqueles que dedicam a sua vida a ele. Então, nessa segunda-feira, nós vamos ler uma palavra, praticamente vamos estar baseado em um versículo a 2 versículos, meu amigo e minha amiga, porque não adianta eu ler praticamente um capítulo inteiro para você e você não compreender. Então, nós vamos estar agora trabalhando com um versículo, 2 versículos, 3 versículos explicativo, com a experiência que nós temos tido, com a experiência que nós temos vivido. Amém? É verdade, pastora Rose? Boa noite, a paz, verdade, pastor Ivanildo. E nós temos que aproveitar a cada oportunidade, a cada porta, a cada direção, porque se nós desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá, nós pode muitas das vezes se arrepender amargamente. Deus hoje trouxe essa palavra para falar em nossos corações, na tua vida. Você não parou nesse vídeo à toa. Um despertamento do Espírito Santo para que você parasse e observasse e sentou em um lugar para ouvir o que Deus quer falar contigo, meu irmão, minha irmã. É verdade. Tenho certeza que Deus vai falar tremendamente em nome de Jesus. Você está em busca de uma porta. Amém? Hoje nós vamos falar de uma mensagem que Paulo ele deixou para nós, que existe uma porta, meu amigo, uma porta grande, uma porta para uma grande oportunidade. De repentemente você está aí do outro lado, mas você não tem tido oportunidade na nossa sociedade por alguma coisa, por algum motivo, mas o nosso Deus é o Deus que cria oportunidades para aqueles que têm um propósito firme. Mas antes de ler essa mensagem de Paulo, eu vou ler para você aqui em Isaías 26. Olha só o que o Espírito Santo ele fala aqui em Isaías 26, meu amigo e minha amiga. Mas antes disso, a pastora Rose vai fazer uma oração enquanto eu procuro. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, neste momento, meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos que o Senhor venha manifestar o Teu poder. Sim, meu Deus. Perdoando-nos nossas transgressões e iniquidades. Oramos, meu Pai, pelas nossas vidas e a vida de todo o Teu povo. Esse que tem, meu Pai, ouvido a Tua palavra, que tem buscado uma direção, que tem se encontrado aflito ou abatido, tem passado por grandes adversidades, dificuldades, batalhas espirituais, que tem, meu Pai, até mesmo andado com aflição na alma. Ó, louvado e exaltado seja o Teu nome. Meu Deus, que o Senhor venha em contra esta pessoa agora. Que o Senhor venha abrir a visão espiritual dela e a visão espiritual dele. Essa pessoa que diz que estava, meu Pai, se sentindo incapaz Sim. de cuidar
cuidar da família, sem saber o que fazer. Meu Deus, aquieta esse coração agora, aquieta esta alma tão aflita, essa pessoa que está, meu Pai, desesperadamente, meu Deus, sem saber o que fazer, no momento difícil financeiramente, no momento, meu Pai, que ele quer cuidar, ela quer cuidar da família, mas tem faltado. Meu Deus, a tua direção, capacita, Senhor. O Senhor, meu Pai, é o único que pode socorrer essa pessoa. Então vai através do teu poder, através do Espírito Santo, iluminando, dando paz, dando direção, sabedoria, equilíbrio, domínio próprio, ó Deus. Faça isso, meu Deus. E direciona tudo que nós for falar aqui, venha ser do teu Espírito. Não venha ser nada de nós mesmos. Nos usa como o Senhor quer, Senhor. Que nós venha ser um instrumento em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, faz a tua vontade prevalecer. Que o Senhor venha crescer cada dia mais. Que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer essa pessoa desanimada. Essa pessoa que perdeu a direção, perdeu o caminho, perdeu a visão, perdeu, meu Pai, o desejo de te servir, meu Pai. Desperta as nações. Desperta essas gerações, meu Pai, que se encontra, meu Pai, tão desanimada, tão, meu Pai, incapacitada, tão, meu Pai, na escuridão, Senhor. Que o Senhor venha iluminar, Senhor, através do teu poder, da tua luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo e minha amiga, Deus diz aqui em 1 Coríntios 16, o título diz: a oferta para os cristãos da Judéia. A oferta, ela é destinada para a obra de Deus, meu amigo e minha amiga. Então nós não vai ler isso aí. De repentemente você não entende o porquê não há um progresso, não há um desenvolvimento na tua vida, no teu ministério. É porque você muitas das vezes tem falhado na sua oferta, na sua dedicação, na sua palavra com Deus. E Deus, ele diz assim, aqui em 1 Coríntios 16, 1: quanto à coleta para os santos, faça também vocês como ordenei à igreja da Gálatas, no primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Vá juntamente para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. 3. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aproverem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, e eles irão comigo. Meu amigo e minha amiga, Deus, através de Paulo, estava orientando, instruindo a importância de você ser uma oferta viva, um sacrifício vivo na obra de Deus, não somente com sua inteligência, não somente com sua disposição, mas também com sua finança. Aí, em seguida, Deus diz que, através de Paulo, que uma porta grande para o trabalho foi aberta, mas os adversários, eles são muitos, meu amigo e minha amiga. De repentemente, você está passando por um processo de disputa no meio de milhares e milhares de pessoas para conquistar uma única vaga. Mas Deus, ele é poderoso para poder fazer com que você seja abençoado através das suas ações, das suas atitudes para com a vontade dele. Aí eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, qual é o propósito de você querer uma vida financeira próspera? Para o seu bel prazer, para que você possa atribuir o seu apoio, a sua ação à obra de Deus? Deus, ele é como aquele que tem um propósito firme para com o seu reino, para com a sua
obra, meu amigo e minha amiga. Não é verdade, pastora Rosa? Sim, e bem lembrado, pastor, como o senhor acabou de dizer, quando Deus fala porta, na palavra do Senhor, como nós temos pregado muito sobre isso, mas aqui nós estamos falando sobre vida financeira, hoje é segunda-feira. Talvez você está numa causa na justiça, talvez você está querendo uma vaga, talvez você se inscreveu para um concurso, talvez você diz assim, eu preciso desse trabalho, mas tem 1000 na minha frente. Mas se você está apto para ouvir a voz de Deus, está fazendo a sua parte de um trabalhador, está correndo na frente, não atrás, direcionado, obediente, fiel, não tem como Deus não te honrar. Então, muitas das vezes a pessoa, ela fica só observando a capacidade dela, pastor. É verdade. Eu estudei, eu tenho capacidade. Quantos capacitados estão desempregados nesse exato momento? É verdade. Quantas pessoas cultas, várias faculdades no sentido de profissões, no máximo duas, ou até mesmo cursos que já fez, está lá às vezes com seu certificado, mas guardado na gaveta ou pendurado na parede. Então, Deus está falando para você que quem honra, quem abençoa, quem abre porta é Ele, mas depende da sua fé E intenção. e a sua intenção, porque como está a sua intenção? Se a sua intenção é abençoar, não só ser abençoado, porque tem pessoas que ela só quer a bênção, mas ela não quer o abençoador. E nem abençoar, né? E nem abençoar a obra, nem abençoar o próximo. Então, tudo é uma intenção. Eu estou aprendendo aqui nessa palavra que Paulo deixou bem claro que havia muitos adversários. Eu acredito que o que você quer, tem várias pessoas também na tua frente. É verdade. Isso acontece com um atleta, uma pessoa que está ali querendo, um campeão, às vezes no esporte, às vezes um jogador. Eu não sei qual é a tua profissão, mas aí, se Deus ver que a sua intenção é boa, agradável, você tem procurado fazer a parte de Deus e a tua parte como servo, então não tem como você ficar sem resposta, porque a fé comove, chama a atenção de Deus, é a fé, não é você ficar chorando, né? Verdade. Não é você ficar, como é que dizer assim, eu estou querendo essa oportunidade, mas eu tô sofrendo. Ninguém está sofrendo mais do que eu. Isso não chama a atenção de Deus. Ficar chorando dia e noite, noite e dia, também não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a sua intenção, é a sua fé. Aí Ele vai começar o quê? Te observar. E é Ele que abre todas as portas. Ele abre a porta, muitas das vezes, financeira, abre a porta do teu coração para ser feliz sentimentalmente. Porque, às vezes, você tá bem financeiramente, mas amorosamente não tá legal. Amorosamente tá passando por uma grande batalhas e lutas. Né, pastor? É verdade, minha amiga, meu amigo. A Bíblia, ela é bem explícita. Ela é bem clara quando se fala de porta. Você vê que a gente está batendo na tecla de porta, não é de hoje, né? Já é a terceira vez. E nós nem dá procura, é o próprio Espírito Santo. Terceira vez. E a Bíblia, ela aparece, na Bíblia, a palavra porta é citado 300 vezes, meu amigo. 300 vezes na Bíblia, a palavra porta. Me faz lembrar, pastora Rose, de Gideão. Gideão, ele vivia uma situação muito precária. O Gideão, ele não tinha nenhuma porta aberta, meu amigo. Mas Gideão nunca desistiu de lutar. Gideão nunca desistiu de insistir com Deus. Coragem, né? Ao ponto de Deus, meu amigo e minha amiga, falar para ele: vai nessa tua força, homem valente, que o Senhor é contigo. Aleluia. E Deus
o transformou em um governador daquele povo. Mas Gedeão teve que sacrificar. Trabalhar e muito. Gedeão teve que renunciar à idolatria, renunciar o pecado, renunciar tudo aquilo que era contra Deus. A Bíblia diz que o povo, ele desviou os seus pensamentos de Deus. O povo desviou o seu coração de Deus e começou a fazer tudo que era errado aos olhos de Deus. E Deus, meu amigo e minha amiga, entregou eles na mão do inimigo durante 7 anos de sofrimento, de miséria, de pura destruição. Eles plantavam, os medianitas, os amalequitas, os povos dos orientes vinham e colhia a colheita deles. De repente é assim que está na tua vida. Muitos adversários. Você está plantando e os adversários estão colhendo. Você está trabalhando e os adversários estão tomando posse, meu amigo e minha amiga. E diz aqui, ó, no livro de 1 Coríntios 16, no versículo 8: mas fiquei em Éfeso até o Pentecoste. O que é o Pentecoste? É priorizando, meu amigo e minha amiga, a minha vida com o Espírito Santo. A tua fé, né? Não é? Às vezes as pessoas, elas estão atrás de finança, elas estão atrás de sucesso, elas estão atrás de tudo, mas ela não prioriza o principal, o centro de todas as coisas, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa salvação. E é Ele que prospera nossas vidas. É Ele que convence as pessoas de nos abençoar. É Ele que convence as pessoas de ofertar. É Ele que convence as pessoas de dizimar, meu amigo e minha amiga. Tudo é Ele. E se você não agrada a Ele, meu amigo e minha amiga, como é que Ele possa abrir as portas para você? Se Ele não abrir as portas para você, você vai ter que abrir as portas com a força do teu braço. E quantos que não têm abrido as portas com mentira, com engano, passando por cima de pessoas, passando por cima de pessoas que realmente são justas, que têm trabalhado com justiça? Mas quando você agrada ao Espírito Santo, Ele abre as portas. Ele traz recursos, Ele traz donativos, assim como está escrito aqui, meu amigo, em 1 Coríntios 16. Se você ler 1 Coríntios 16 todo, você vai ver que Deus, Ele cuidou de Paulo, Ele cuidou de Priscila, Ele cuidou dos demais discípulos. Deus, Ele supriu a necessidade deles. Por quê? Porque Ele se preocupava em fazer a obra. Ele se preocupava com o seu próximo. De repentemente você tinha uma vida de sucesso. De repentemente você tinha uma vida próspera. Mas você era uma pessoa egoísta. Uma pessoa que só pensava no seu umbigo e no seu nariz. E hoje você está vivendo uma vida escassez, totalmente complicada. Nada abre, nada funciona, ninguém te atende mais. Os teus credores não te atendem mais. Os teus clientes não querem mais comprar com você. Por quê? Porque muitas das vezes você foi egoísta. Quando era para apoiar a obra de Deus, você não apoiou. Quando era para ajudar na causa da obra de Deus, você não ajudou. Dizia que não tinha condição, dizia que não podia, dizia que não tinha tempo, que estava na correria. Hoje você nem correria tem, meu amigo. E Paulo, ele diz aqui, ó, mas fiquei em Éfeso até o Pentecoste. Paulo priorizou Deus. Aí, após essa mensagem, no versículo 9, Paulo diz assim: por que eu fiquei em Pentecoste? Uma porta grande e oportuna ao trabalho se abriu para mim e muitos eram os adversários. A porta está aberta, meu amigo. Mas a porta, ela só pode se abrir se você ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele diz que bate. Eis que bato. Se você
você abrir, eu entrarei e cearei com você. Você sabe o que Deus ceiar com você? É você ter uma vida digna. É você ter uma vida de sucesso. É ter paz, né? É você ter paz. É você não precisa do brilho deste mundo para poder expressar uma alegria, uma felicidade. Porque o próprio Deus, ele produz dentro de você essa luz, essa felicidade, meu amigo. Às vezes, a pessoa, ela demonstra uma alegria que não existe. É uma farsa. Lá no seu particular só é tristeza, gemido, choro. Por quê? Porque essa alegria é uma alegria passageira, mas a alegria que o Espírito Santo nos proporciona é uma alegria contínua, é uma alegria real, é uma alegria mesmo no deserto, mesmo com as lutas, mesmo com luta, você tem felicidade, você tem paz. Então, meu amigo e minha amiga, para completar essa mensagem, abre sua Bíblia aí no livro de Isaías 26. Você vai ver o que o Espírito Santo ele fala para quem tem um propósito firme, para quem tem um propósito de glorificar o Senhor Jesus, como Paulo ficou no Pentecoste. Você lembra quando Jesus ele falou que quando ele fosse, ele ia enviar o Consolador, ele ia enviar o Espírito Santo, pastora Rosa. O Espírito Santo nada mais, nada menos, não é para você ser um crente, meu amigo. Não é para você ser um religioso. É para você ser guiado aos pastos verdejantes. É para que você possa ter uma cultura segundo a vontade de Deus. Talvez a sua cultura não está agradando a Deus. Talvez Deus ele não tenha ouvido mais você, porque você tem desprezado Ele. Tem desprezado Ele. Você tem desprezado Ele nas suas atitudes. Você tem desprezado Ele com o seu comportamento. Você tem desprezado Ele com a sua boca. Ou pensamentos. Deus, meu amigo e minha amiga, Ele é como aquele que tem um propósito. Será que você tem tido um propósito para que Ele possa se voltar novamente para você? Talvez você conhecia os caminhos de Deus, você servia a Deus, mas hoje você serve as suas vontades. Hoje você serve o diabo sem saber que está servindo o diabo, porque ele não precisa que você declare que está servindo ele. É porque ele vive na escuridão, ele vive no engano, ele vive na mentira. E a palavra dele diz assim, ó, lá em Isaías 26, um cântico de confiança e proteção divina. Olha só o que diz aqui no versículo 1. Naquele dia, que dia? O dia de Pentecoste, o dia que você começou a ter um relacionamento com Deus, o dia que você começou a caminhar com Deus, Deus ele começou a abrir as portas para você. Os inimigos que outrora não deixava você ver, hoje já não consegue mais, porque o Espírito Santo é a luz dos teus olhos, o Espírito Santo é o louvor dos teus lábios, o Espírito Santo é o abrir dos teus ouvidos. O Espírito Santo, ele desbloqueia a tua mente para a verdade. Porque ele abre as portas ele é a verdade, para o trabalho. É verdade. Ele diz, ó, naquele dia se entoará este cântico. Oh, aleluia. Na terra de Judá. Oh, glória. Judá representa a tribo de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, é o rei, é o que controla todas as coisas, é o que tem a vida nas suas mãos, é o que vai abrir os selos para poder lançar nessa terra maldita os flagelos para ver se a humanidade cai em si, meu amigo e minha amiga. É verdade. Eu sei que hoje é dia de falar de finanças, mas eu pergunto para você, para onde vai a sua alma? Os selos já estão se abrindo,
O apocalipse já está acontecendo. A inteligência artificial já está controlando, já está dominando. Talvez você fale, eu não sou dominado por ninguém, eu não obedeço ninguém. Você está sendo controlado por um demônio, com pensamento de mágoa, com pensamento de ódio, com pensamento de vingança. Você vê que o seu lar não tem paz. Passa isso para todos os filhos, não tem paz. Geração, né? É um lar de confusão, de briga, gritaria. Aí ele diz mais assim, ó: temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Deus, ele te chamou para ser salvo, meu amigo. A vida financeira é uma consequência. A vida financeira, econômica, é uma consequência de uma convivência com Deus. Deus, ele nunca vai deixar faltar para aqueles que são fiéis. Até os que não são fiéis, ele cuida. Mas ele não cuida como cuida daquele que é fiel. Ele abre as portas para aquele que tem um propósito firme. Está aí, ó. Ele é uma defesa para você. Não existe calúnia, não existe mentira. A palavra dele tem se perpetuado pelo século dos séculos, por toda a eternidade. Essa palavra aqui, meu amigo e minha amiga, ela não só tem 2000 anos, ela tem 2000 anos neste mundo temporal, neste mundo físico, mas ela já existia por toda a eternidade. Ela já existia. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário na época que ele morreu, ele já tinha morrido na eternidade. O direito de você ter uma vida abundante já existia. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida com abundância? É uma vida com paz, é uma vida com felicidade, é uma vida com um casamento bem sucedido, os filhos felizes, saudáveis. Mas para aquele que guarda a aliança com o Eterno. Aí ele diz assim, para dar espaço para a pastora Rose no 2: abre-se os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Que é uma nação justa? É uma nação que vive pela fé, acredita naquilo que ninguém acredita, acredita naquilo que ninguém vê. Nós estamos aqui, meu amigo, nessa segunda-feira, porque nós acreditamos no Eterno, nós acreditamos naquele que nos chamou pela sua palavra poderosa, pela sua palavra de glória. Muitos têm desprezado, muitos desprezavam. Hoje é segunda-feira. Quantos que não vinham para a reunião de segunda-feira, pastora Rose? Mas hoje desprezaram. Eles não conseguiram suportar a pressão. Quantos que querem uma vida próspera, mas não buscam por essa prosperidade? Muitas das vezes, pastor, o tempo que vinha buscar está começando a colher agora. Mas já que a pessoa começa a parar, lá mais na frente, não vai ter retorno. É verdade. Ela plantou, não plantou? Ela está colhendo. Aí ela está colhendo. Aí vai está chegar vindo um ideias, está vindo direções, mas vai chegar o momento, o tempo que ela estava plantando, ela já o suficiente que ela já colheu. Não é? Aí vai vir depois e falar: Deus me abandonou, esqueceu de mim. Não, você que esqueceu o propósito. É verdade. Nós não para, meu amigo. Nós, pastor Ivanildo, pastora Rose, nós não para. Nós não para. É madrugada, 3 horas da manhã, evangelizando nas redes sociais, é mandando uma mensagem, é mandando um vídeo. E também às vezes vamos pra rua, vamos nos lares. Nós não para, meu amigo. Não podemos, e nós ainda vê que nós não está fazendo ainda nada. Nós não podemos parar. E ele diz aqui: abre-se os portões para que entre a nação justa
que guarda. Você tem que guardar o que você aprendeu. Quantos que ouviram a palavra de Deus, mas já não guardaram mais? Eles estão fazendo tudo ao contrário, porque tiveram refrigério, porque tiveram alívio. Mas vai chegar um dia que eles vão procurar essa palavra e não vão ter mais. Não vão ter. Eles vão ficar desesperados porque a Bíblia já não vão falar mais com ele, porque o Espírito de Pentecoste já não vai revelar mais nada para eles, já não vai abrir os olhos deles mais. Aí diz mais no 3: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Não é verdade, pastora Rose? O que é confiar? Pastor, às vezes as pessoas falam aí que ela confia. Vamos lá. O confiar em Deus é independente que a situação está mais ou menos, ou está ruim ou está boa. É verdade. Porque o confiar em Deus é você saber que está fazendo a sua parte. Está ruim, mas estou com Cristo. Estou passando perseguição, mas estou confiando no Senhor. Estou passando por adversidade, mas estou confiando no Senhor. Porque às vezes a pessoa só quer confiar em Deus quando as coisas estão boas, pastor. É verdade. Aí quando vem o deserto, a dificuldades, seja lá qual for a área da vida dela, aí ela para de confiar. Mas ela não falava, e ele dizia que confiava em Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, meu amigo, minha amiga. Nesse momento que nós temos caminhado com Cristo e Ele com a gente, nós já passamos por todas as circunstâncias. Na vida financeira, na vida amorosa, na saúde, foi batalha. Ministerial, e cada etapa, não foi tudo de uma vez não. Nós vencíamos uma etapa, né, pastor? Aí entrava outra batalha. Mas todos os momentos que tivemos vitórias, foi o momento que nós mais confiou. No momento da adversidade, no momento do deserto, é onde que nós se lançava muito mais. Na madrugada, no altar, em um jejum, em um voto com Deus, fazer voto sem ter. É verdade. Aí as pessoas, que loucura é essa, pastora, que a senhora está falando? É verdade. Aí você fica na disposição, dependendo de Deus, ou Ele abençoa ou Ele não abençoa, ou Ele é contigo ou não é. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus com a conta recheada, isso é fácil. Confiar em Deus, você com saúde, isso é fácil. Mas confiar na diversidade, pastor, no momento de todos estão dizendo que não tem jeito para você, até o médico já disse para você que não tem jeito. Chegou o doutor, falou para você, ou para o seu filho, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, não importa. Não tem jeito. Mas a sua confiança é tão plena em Deus, você tem aquela fé sólida, com os pés no chão. Jesus está comigo. Aleluia. E Ele vai me honrar. Por que a senhora está falando isso, pastora? Por experiências, por ter grandes testemunhos que já ouvi e já vivemos. Verdade. Tanto o pastor, tanto eu. Então eu digo uma coisa para vocês, a partir de hoje, observa se realmente você está confiando em Deus. Porque quem confia tem resultados. É verdade. Porque a confiança é a fé, gente. A minha fé está em Cristo Jesus está a minha vida. Então Ele vai o quê? Lembrar de mim. Lembrar de mim. E Ele nesse momento está lembrando de você. Você não está sozinho, você não está sozinho. Eu te dou toda a certeza que você não parou nesse vídeo por acaso. Talvez você está pensando em alguém que está passando por um momento muito difícil ou perdeu tudo. Compartilha esse vídeo. Compartilha para frente, faça seus comentários. Nós vamos estar orando por você. Mas já não se desespera. Se
E sabe como muitas pessoas estão acontecendo, pastor, na vida dela? Que em vez de ela confiar em Deus, ela bota a confiança no homem. Aí ela se desespera, procura pegar empréstimo, procura fazer dívidas, sem estar com condição nenhuma, se enrolando mais ainda. E aí fica apavorado, porque era um problema, passou a ser dois. Então agora, quando você confia em Deus, a sua vida fica no altar. Eu aprendi nessa vida que quando nós dependemos de Deus, a nossa confiança está em Deus, a nossa vida está baseada no altar. Verdade. Esteja na abundância ou esteja no deserto, a nossa confiança em Cristo é plena. O homem pode nos abandonar, mulheres podem nos abandonar, crianças podem nos abandonar, mas Jesus não abandonando, isso que nos importa, isso que nos levanta, isso que faz nós acordar todos os dias e falar assim: mais um dia Deus nos deu, mais um dia que nós vai vencer, mais um dia que Deus vai nos usar, mais um dia que a gente vai perseverar, mais um dia que Deus vai usar a gente para salvar, para te falar para as pessoas que Cristo vive e Ele está ouvindo, está chegando. Aleluia. Jesus está chegando, pessoal. Jesus está vindo e já veio para alguns. Então nós temos que confiar plenamente nele. Não confia no homem, mas confia no Senhor. Ele é a nossa força. Amém? É verdade, meu amigo e minha amiga. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze os mensageiros de Deus. Aleluia. Porque um dia você vai querer falar com Deus e Ele não vai querer ouvir a sua oração. Está escrito lá em Jeremias. Ele não vai querer. Ele vai falar para os seus servos: não ore por essa pessoa mais, que eu não vou te ouvir. Porque você rejeitou a palavra, o ensino de Deus. Essa é a mensagem dessa segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu vou orar por você. Meu Deus, Sim, Deus. nesse momento eu oro por esta pessoa Em nome de Jesus. que está nos acompanhando, que tem nos acompanhado, Sim. que não desviou os seus pensamentos da tua palavra, Verdade. não desprezou a tua palavra. Guarde-os, proteja-os, faça com que eles tenham um encontro contigo, como no dia de Pentecostes, Senhor. Porque a maior prosperidade é te conhecer. Eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. Sim, seja abençoado. Que Cristo Jesus vai sobre a tua vida, vai no seu lar, que não falta a presença dele no seu coração e em toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, meu amigo e minha amiga. Fique com Deus.